dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Vamos começar nossa live. Vamos começar nossa live de riqueza, sabedoria e vida plena. Então vamos começar hoje nossa live falando de sabedoria, riqueza e vida plena. Sejam todos bem-vindos, façam um ótimo dia, façam um excelente dia. Lembre-se sempre, quem faz o seu dia é você. Se o seu dia for bom, parabéns, a culpa é toda sua. Mas se o seu dia for ruim, parabéns também, a culpa também é sua. Hoje é segunda-feira, dia 17 de julho, o ano é 2023, são exatamente 5 horas e 29 minutinhos desta segunda-feira. Então faça um ótimo dia, faça uma ótima semana e vamos fazer nossa live de motivação, de alegria, de vida plena, de todas as coisas boas que Deus fez para nós. Então hoje vamos ler os capítulos 25 e 26 do livro de Jó, o livro da fé, da lealdade e do amor de um homem para com Deus. Para quem não conhece a história de Jó é a história da fé, da lealdade, do amor de um homem para com Deus. Então, se você quer melhorar sua fé, aumentar sua fé, sua resiliência, sua superação, quer saber um pouco mais sobre as coisas que acontecem na sua vida, as coisas boas ou as coisas ruins que acontecem e que estão acontecendo com sua vida, recomendo a leitura do livro de Jó. Porque muitas vezes achamos que estamos fazendo tudo certo, que estamos no caminho certo, que estamos no caminho de Deus, mas provavelmente não é isto que Deus quer para você, não é isto que Deus deseja para você, não é isto que Deus fez para você. Deus quer muito mais para você. E às vezes pode ser que você esteja na sua zona de conforto, pode ser que você esteja parado, não esteja evoluindo, e Deus quer que todos nós estejamos evoluindo, vivendo a plenitude da vida. Então a leitura de hoje, faremos a leitura dos capítulos 25 e 26 do livro de Jó, e para isto nós utilizamos nossa principal ferramenta de trabalho, que é a Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo. Então vamos pegar nossa Bíblia Sagrada. Aqui está nossa Bíblia Sagrada. E se você acredita que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, tudo bem, parabéns para você. Mas se você não acredita nisso, tudo bem também. Parabéns para você. Não estamos aqui para debater, para discutir ou para criticar a religião de ninguém, a crença de ninguém. Apenas nós utilizamos a Bíblia como o livro da vida, o manual de instruções para a vida. Então, tudo que você deseja saber sobre a sua vida, sobre a vida, aqui você vai encontrar. A Bíblia é o livro da sabedoria. E se você conseguir praticar um pouco do conhecimento e da sabedoria que está contido na Bíblia, com certeza a sua vida vai mudar muito, porque a cada dia que fazemos a leitura da Bíblia, a sabedoria, o conhecimento, o entendimento, a energia de Deus vai entrando em nossas mentes, vai fazendo nossa mente evoluir, a luz vai entrando e as trevas vão saindo. Mas tudo bem, vamos começar então a nossa leitura, capítulo 25 e 26 do livro de Jó. Mas antes de começar, não esqueça, já vai deixando aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva em nosso canal para dar aquela fortalecida aqui no nosso trabalho. Então não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever,
para fortalecer ainda mais o nosso trabalho, para que esse trabalho chegue para mais e mais pessoas, ok? Então vamos começar a leitura. Um breve resumo aqui do que foi a história, para quem não sabe ainda da história de Jó. Jó era um homem muito próspero, muito rico, leal, fiel, que temia a Deus e tinha uma grande família, tinha grandes rebanhos, muitas terras, boa saúde. Mas Satanás resolveu, queria mexer com a vida de Jó e retirou tudo de Jó. Satanás pedindo permissão para mexer na vida de Jó, ele pediu porque ele queria provar para Deus que Jó iria amaldiçoar a Deus, iria renegar a Deus, porque toda aquela lealdade, todo aquele amor que Jó tinha com Deus era só de interesse, era só de fachada, não era real, não era verdadeiro, era só fachada. Que se ele pudesse mexer na vida de Jó, tirar sua família, tirar seus recursos, tirar até sua saúde, Jó certamente iria se virar contra Deus e iria amaldiçoar a Deus. Então este é o enredo da história de Jó. Então Jó perde tudo, Jó está sem nada, Jó cai na miséria, na desgraça, na doença, na pobreza. Jó fica doente, com feridas da cabeça até os pés. Então Jó está numa vida decadente, sofrendo muito, com muita dor, com muita angústia, sem saber o que está acontecendo, sem saber porque Deus está tão irado com ele, o que ele fez de tão errado para estar merecendo tamanha repreenda, tamanho castigo. Então Jó fica desesperado, sozinho, sem ninguém, doente. É como se fosse um morador de rua vagando aí pela cidade, entendeu? Sozinho, sem ninguém, totalmente perturbado. Então Deus resolve enviar três amigos que moravam distante de Jó, para que estes três amigos fossem conversar com ele, fossem tentar fazer companhia para ele, tentassem acalmá-lo, tentassem, ou seja, fazer companhia, entendeu? Para ele, para Jó, para conversar com Jó, todas estas coisas. E esses três amigos foram até Jó. E por que eu falo que são amigos? Porque muitos podem pensar que eles são amigos da onça, que eles foram lá para colocar mais pressão sobre Jó, para fazer algumas acusações, insinuar que Jó tinha feito algo de errado e por isso estava passando por toda aquela repreenda, todo aquele castigo, toda aquela reprovação. Mas estes amigos foram leais a Jó, eles foram lá conversar com Jó, fazer companhia para Jó, porque todos os outros tinham se afastado, os parentes de Jó tinham se afastado, os familiares de Jó tinham se afastado, os amigos de Jó tinham se afastado, até mesmo sua esposa tinha se afastado, e ele estava lá, totalmente decadente, um moribundo morando na rua, desprezado, humilhado, doente, cheio de doenças, cheio de feridas. Mas esses três amigos foram lá. Mas não eram amigos que não sabiam de nada. Eram homens prósperos também, eram homens sábios, eram homens ricos e deixaram todos os seus afazeres para irem lá tentar ajudar a Jó. Foram lá tentar ajudar a Jó. E esses amigos colocaram pressão também sobre Jó, porque eles falavam: olha, confesse seu pecado, assuma seu erro, peça perdão a Deus, continue sua vida, que Ele vai te abençoar. Mas Jó não dava o braço a torcer, Jó não admitia que ele tinha errado de jeito nenhum. Mas qual é a pessoa que em sã consciência pode dizer que é perfeita, que nunca errou, que nunca pecou, nunca fez nada de errado? Qual é o ser humano, qual é a pessoa de carne e osso que pode provar que ele nunca cometeu nenhum erro, nunca pecou de maneira nenhuma, nunca errou de jeito nenhum? Como é que a pessoa pode dizer que ela é perfeita? Não tem como. Não faz sentido de jeito nenhum.
Então vamos continuar aqui a nossa leitura. Hoje, capítulo 25 e 26. Por que eu escolhi fazer 2 capítulos hoje? Porque o capítulo 25, ele é muito curtinho. Ele é muito curtinho. E o 26 também. São 2 capítulos bem curtos. Então é uma série de perguntas que o amigo Bildade, ou Bildade, que é um amigo de Jó, que é um dos amigos de Jó, foram lá para fazer companhia para ele. Então é um capítulo bem pequeno, com seis versículos apenas. Então vamos começar aqui a nossa leitura. Então, o enredo do livro de Jó é exatamente isso. É a conversa, né, depois que Jó perdeu tudo, está doente, está na pobreza, na miséria, e todos se afastaram. Então é a conversa de Jó com esses 3 amigos, com os seus 3 amigos, né? São os amigos apertando Jó e ele respondendo ali que, poxa vida. Então é como se fosse, na verdade, um interrogatório aqui, né? Onde os amigos estão tentando descobrir qual foi o erro de Jó, onde que Jó errou, qual foi a falha de Jó, mas ele não admite de maneira nenhuma. Então vamos lá. Capítulo 25, versículo 1. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: domínio e temor estão com ele, ele faz paz em seus altos lugares. Então está falando aqui de Deus, né? Que domínio, ele domina sobre tudo, ele faz alto em seus lugares. Domínio e temor estão com ele. Ele faz paz em seus altos lugares. Ele faz paz, aliás, em seus altos lugares. Versículo 3. Os seus exércitos têm algum número? O exército de Deus tem número? Você sabe qual é o número do exército de Deus? E sobre quem não se levanta a sua voz? E sobre quem não se levanta a sua voz? Ou seja, porque Deus, o Todo-Poderoso, ele não pode levantar a voz sobre você, Jó, né? Os seus exércitos têm algum número? É uma pergunta que ele faz. E sobre quem não se levanta a sua voz? Ou seja, tem alguém aqui, tem alguém na terra, tem alguém no mundo que não possa ser repreendido por Deus? Versículo 4. Como então pode o homem ser justificado com Deus? Como o homem pode criticar? Como o homem pode dizer que não deve ser repreendido por Deus? Como? Como ele pode dizer que não pode, eu não posso ser repreendido, eu sou bom demais, eu sou perfeito demais para o Senhor me corrigir? Como então pode o homem ser justificado com Deus? Como ele pode? Ou como pode ser limpo aquele que é nascido de uma mulher? Então, como pode um homem nascido de uma mulher ser totalmente limpo? Quem é santificado? Quem pode se dizer que é santo, que nunca fez nada de errado? Como pode o homem nascido de mulher ser limpo? Versículo 5. Contempla a lua, e ela não brilha. Sim, as estrelas não são puras à sua vista. Versículo 6. E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um verme. Então, como é que pode um homem questionar? Como é que pode um homem questionar? Porque aqui no enredo de Jó, na história de Jó, o que nós percebemos é que ele está sempre se defendendo, ele está sempre se dizendo puro demais, perfeito demais, ilibado demais, né? Ele não pecou, ele nunca cometeu erro algum. Então ele está aqui questionando por que ele está sofrendo tamanha repreenda se ele nunca cometeu erro algum. Mas o amigo dele, Bildade, aqui está justificando, está falando para ele: mas como pode você questionar as decisões de Deus? Como pode você achar que Deus não pode falar alto, gritar com você? Como pode você achar que você é perfeito? Não tem lógica, não tem como.
Então, no capítulo 6, no versículo 6, aliás, e quanto menos o homem, ele está dizendo aqui, quanto menos o homem, que é um verme, que não é nada. E o filho do homem, que é um verme. Como é que pode se justificar, acreditar, dizer que Deus está agindo de maneira incorreta? Que este homem é perfeito, é ilibado, é a retidão, é a exatidão, ele nunca fez nada de errado. E Jó se achava assim. Então vamos lá, e agora no capítulo 26, Jó vai responder às indagações, os questionamentos de Bildade. Mas Jó respondeu e disse: Como ajudaste aquele que está sem poder? Como salvas o braço que não tem força? Então, como você quer ajudar aquele que está sem poder? Está se referindo a ele. Como ajudaste aquele que está sem poder? Como salvas o braço que não tem força? Como? Como ajudaste aquele que está sem poder? Como salvas o braço que não tem força? Versículo 3: Como aconselhaste aquele que não tem sabedoria, e como plenamente declaraste a coisa como ela é. Então, o amigo Bildade fez uma série de perguntas para Jó, e Jó está respondendo, mas ele está aqui respondendo com outras perguntas. Né? Como ajudaste aquele que está sem poder? Como salvas o braço que não tem forças? Que não tem forças. Versículo 3: Como aconselhaste aquele que não tem sabedoria, e como plenamente declaraste coisa como ela é. Versículo 4: A quem proferiste palavras, e de quem é o Espírito que veio de ti? Então aqui Jó fazendo uma série de perguntas também. Coisas mortas são formadas debaixo das águas e dos seus habitantes. Coisas mortas são formadas debaixo das águas e dos seus habitantes. O nosso trabalho aqui, ele consiste no que? Em fazer a leitura e o comentário do livro, né, do capítulo por capítulo e dos versículos. E aqui, o livro de Jó, como eu já disse, é um livro de difícil compreensão. E tem todo o linguajar do antigo, né? Do antigo, de antigamente. Então tem muitas coisas que são de difíceis compreensão, são muito difíceis de você entender. Então, versículo 4: A quem proferiste palavras e de quem é o Espírito que veio de ti? Então tá questionando aqui, de quem é o Espírito que veio de ti? Você veio aqui para me ajudar ou veio aqui para me questionar? Como pode você ajudar uma pessoa que está sem poder, que está sem poder nenhum? Como salvas o braço que não tem força? Como salvas o braço que não tem forças? Versículo 6: O inferno está nu perante ele, e a destruição não tem cobertura. O inferno está nu perante ele, ou seja, está dizendo aqui que Deus, ele tem poder sobre tudo, até mesmo sobre o inferno. Versículo 7: Ele estende o norte sobre o lugar vazio e suspende a terra sobre o nada. Então ele mantém a terra sobre o nada. A terra ela está, se você perceber, a terra ela está sobre o nada. O que que tem? O que que segura a terra? O que está segurando esse monte de planetas aí? O que segura a terra? O que segura o sol? O que segura a lua? O que segura as estrelas? O inferno está nu perante ele e a destruição não tem cobertura. Ele estende o norte sobre o lugar vazio e suspende a terra sobre o nada. Não só a Terra, mas como todos os demais planetas. Não tem
uma coluna de sustentação, não tem uma viga, não tem nada. Ele está totalmente aí no espaço, vagando no espaço e não tem nada para sustentar. E tudo é controlado minuciosamente. Tudo é controlado minuciosamente. Pois se não existisse esse controle, se tudo estivesse ao Deus dará, como se diz, tudo já estaria em colapso, em colisão. Seria a Terra se chocando com o Sol, o Sol se chocando com Marte, e não teria controle nenhum. Quem é que controla tudo isso? Quem é que faz o controle de todas estas maravilhas? Quem faz nascer, quem faz crescer, quem faz morrer? Quem? Quem é que faz nascer? Quem é que dá, quem é que tira, quem é que repõe? Versículo 8: Ele prende as águas em suas nuvens espessas, e a nuvem não se rasga debaixo delas. Ele prende as águas em suas nuvens espessas, e a nuvem não se rasga debaixo delas. Então ele prende as águas estão lá em cima, estão nas nuvens. Estão nas nuvens, e as nuvens não se rasgam. E as nuvens não caem. Ele prende as águas. Para quem não sabe como é que é a questão da evaporação, que leva a nuvem, que leva a chuva, que Deus faz a filtragem e deixa a água salgada, e faz a água salgada virar doce, e ela sai daqui salgada e retorna doce. Você nem precisa de um processo de você transformar a água salgada em água doce. Deus já faz tudo isso para você. Pelo processo de evaporação, a água salgada sobe. E quando ela desce, ela está doce. Ela está doce. Quem é que faz tudo isso por você? Quem é que faz tudo isso para você? Então ele prende as águas em nuvens espessas, e a nuvem não se rasga debaixo dela. A água está lá, presa na nuvem, e a nuvem não se rasga. A nuvem simplesmente ela continua vagando, ela continua flutuando lá no céu. E aí, quando Deus quer, essa nuvem se transforma em água, em chuva. E aí vem a água para nós. Você percebe como tudo é perfeito? Como tudo é feito de maneira perfeita. Perfeita, perfeita, perfeita. A água, ela sobe e depois ela desce. Ela pode subir salgada da maneira que for. Ela vai descer água doce. Água para você, para mim, para todos nós. Água para você, para mim, para os animais, para as pessoas, para o rico, para o pobre, para o morador de rua, para o moribundo, para quem quer que seja. A água é um bem humano que Deus criou, que Deus fez para nós, para todos nós. Versículo 9: Ele retém a face do seu trono, e sobre ele estende a sua nuvem. Ele retém a face do seu trono, e sobre ele retém a sua nuvem, para que você jamais possa ver. Você jamais vai conseguir ver o trono de Deus. Você jamais vai conseguir ver a face de Deus. Jamais. Jamais vai conseguir ver a face de Deus. Como é que você pode dizer que você tem este direito? Quem tem este direito de ver a face de Deus, de sentar no trono de Deus? Quem tem esse direito? Versículo 10: Cercou as águas com fronteiras, até que o dia e a noite cheguem ao fim. Cercou as águas com fronteiras, até que o dia e a noite cheguem ao fim. Versículo 11: Os pilares do céu tremem e se espantam com a sua reprovação. Então, os pilares dos céus
os pilares do céu tremem e se espantam com a sua reprovação. Quem é que pode dizer que não vai se espantar com a reprovação de Deus? Quando que uma pessoa errada que está fazendo errado não vai se espantar com a reprovação de Deus? Quando? Não tem jeito, não tem como. Versículo 12: Ele divide o mar com o seu poder e com seu entendimento abate o orgulhoso. Ele divide o mar com o seu poder e com o seu entendimento abate o orgulhoso. A pessoa pode ser orgulhosa do jeito que for. Pode ser orgulhosa do jeito que for. Vai ser abatida do mesmo jeito. Do mesmo jeito que o humilde é abatido, o orgulhoso também é. A pessoa de orgulho também é abatida. O humilde é abatido. O bom é abatido. O orgulhoso é abatido. A pessoa ruim é abatida. A pessoa mal é abatida. A pessoa boa é abatida. Todos nós somos. Todos nós temos um tempo de vida aqui na Terra. Todos nós temos um tempo de vida aqui na Terra. E o que mais precisamos fazer é preservar e viver bem esse tempo de vida, que é muito curto. E para outras pessoas é mais curto ainda, para determinadas pessoas é mais curto ainda. Então todos nós temos um tempo de vida. Então precisamos manter, precisamos preservar a nossa vida, que é o nosso maior bem. O nosso maior bem, e é um bem escasso, é um bem curto. Então temos que preservar o nosso tempo de vida. Versículo 13: Pelo seu Espírito ele ornou os céus, a sua mão formou a serpente torta. Então pelo seu Espírito ele ornou os céus, ele formou tudo, ele fez tudo pelo seu Espírito, ele fez tudo. Pelo ser humano, pelas pessoas, ele fez tudo. Ele fez tudo por nós e continua fazendo tudo por nós. Você já tem tudo, você já tem tudo. Apenas você não sabe disso. Você não sabe o seu real valor, você não sabe o seu real poder. E é por isso que você vive desesperado. E por isso que as pessoas vivem desesperadas. Por não compreender e não utilizar o seu poder. As pessoas se desesperam porque não conhecem o verdadeiro poder. Como a pessoa não entende, não sabe do poder que ela tem, ela vive desesperada. E é por isso que você vê todas estas questões, você vê toda a violência, toda a maldade, toda a pobreza, toda a escassez, porque as pessoas não conhecem o verdadeiro valor que tem. Elas não conhecem, elas não sabem do valor que elas têm. Porque, na verdade, elas não se interessam em descobrir. É por isso que um pouco número de pessoas abastadas vivem a plenitude da vida. Com felicidade, com alegria, com saúde, com riqueza, com prosperidade, com sabedoria. Porque buscai primeiro a sabedoria e tudo mais lhe será acrescentado. Buscai primeiro a paz de espírito e tudo mais lhe será acrescentado. Para uma pessoa que vive em paz de espírito, nada lhe falta. Está tudo bem, nada falta, ela nunca perde, ela só ganha. Todas as derrotas, na verdade, são vitórias. Todas as derrotas são vitórias. Então, versículo 14, exatamente, versículo 14, já é o último versículo, já chegamos ao último versículo aqui do nosso 2 capítulos de hoje, do capítulo 25 e 26. Vai um pouco de água aí, bem cedinho. Então, versículo 14. Eis que estas são partes dos seus caminhos, e quão pouca é a porção do que se ouve dele.
porém o trovão do seu poder, quem consegue entender? Então, eis que estas são partes dos seus caminhos, e o quão poucas é a porção do que se ouve dele. Porém, o trovão do seu poder, quem consegue entender? Então, quem consegue entender o caminho de Deus? São poucas as pessoas que verdadeiramente conseguem entender o caminho de Deus, o que Deus tem para aquela pessoa. Você sabe exatamente o que Deus tem para você? Porque você acha que você está passando por uma grande desgraça na sua vida, um grande sofrimento, uma grande dor? Por que você acha que você está passando por tudo isso? Porque, na verdade, você está passando por tudo isso porque você não segue o caminho de Deus. Você não segue os princípios de Deus, os mandamentos de Deus. Que se você estivesse vivendo em plenitude com Deus, nada disso estaria acontecendo com você. Na verdade, estas coisas acontecem com as pessoas exatamente por isso, porque elas precisam corrigirem as rotas, precisam corrigir suas rotas, precisam corrigir seus caminhos, precisam viver no caminho verdadeiro de Deus. E é por isso que estas pessoas estão passando por estes problemas. Estão sofrendo estas dores porque se desviaram dos seus caminhos, não estão no caminho de Deus. E é por isso que às vezes a pessoa precisa passar por algum sofrimento, alguma perda, alguma dor, que é para ela corrigir a rota, o rumo do seu caminho. Então, normalmente as pessoas só passam por esse tipo de atitude, só sofrem essas questões, esse sofrimento, essa dor, porque elas estão fora do caminho. Não sabem, não estão vivendo a plenitude de suas vidas, não estão tendo vida plena. Então é por isso que Deus tenta corrigir, tenta fazer a pessoa aprender, tenta fazer a pessoa corrigir sua rota. E é daquela maneira, ou é pelo amor ou é pela dor. O aprendizado, a evolução, ela é constante. Então, ou você aprende pelo amor, ou você aprende pela dor. Que é a maneira que Deus está mostrando para você, está dizendo para você assim, olha, não é isso que eu quero para você. Não siga nesse caminho não, que você vai quebrar a cara, você vai perder, você vai sofrer. Você vai ficar angustiado, você vai perder tudo, vai perder família, vai perder riqueza, vai perder empresas, vai perder emprego, vai perder tudo. Então, este não é o caminho que eu quero para você. Então, corrija a sua rota, corrija o seu rumo, e aí você vai evoluir, você vai crescer, você vai passar por tudo isso. E muitas pessoas não aguentam e se entregam e se desesperam, né? E deixam de evoluir, deixam de crescer e, deixa ao Deus dará, como se diz, né? Mas boa parte também, como foi aqui o caso de Jó, o caso de Jó é exatamente isso, é o caso do homem que ele estava ali na sua zona de conforto, estava tudo bem, tudo tranquilão para ele não precisava de mais nada, ele já tinha tudo que ele imaginava que ele podia ter, mas Deus queria muito mais para ele, Deus queria que ele evoluísse mais e mais. Então, se Jó conseguiu, né, superar toda a sua angústia, todo o seu sofrimento, suas perdas, qualquer um consegue, você também consegue. Nós podemos conseguir. Nós todos podemos conseguir. Então, se Jó conseguiu, qualquer um de nós também pode conseguir. Basta ter fé, resiliência, continuar firme, 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 forte, como fez Jó, e aí você vai ter tudo que você tinha em dobro. Tudo que você tinha em dobro. Então hoje é até fácil para nós que já conhecemos a história de Jó, a gente falar disso, mas Jó não sabia qual era o fim dos seus dias. Para ele ali já era o fim dos seus dias, ele já estava desesperado, ele já tinha praticamente desistido, né? Praticamente ele já tinha desistido, pois ele não sabia que se ele continuasse firme, leal a Deus, fiel a Deus, continuasse seguindo os princípios de Deus, ele iria
muito longe, ele iria conseguir muito mais do que o que ele tinha, do que o que ele teve. Então é isso, essa é a nossa mensagem de hoje, esta foi nossa leitura de hoje. Então, para você que nos acompanhou aqui até aqui, nosso muito obrigado mesmo pela sua companhia, pelo seu fortalecimento aqui no nosso trabalho. Não deixe de deixar seu like, não deixe de se inscrever no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho. Então, para você faça um ótimo dia, faça um excepcional dia, uma ótima semana. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, de todos nós. E até amanhã, se Deus assim nos permitir. Faça um excelente dia.